ao nosso Alpha Talk. Oficialmente agora quero dar as boas-vindas, né? Bom dia a todo mundo que já está na sala, bom dia Agatha, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui falar um pouquinho com a gente no Alpha Talk. Para quem está participando pela primeira vez, a gente começou o Alpha Talk logo nas primeiras semanas que a gente começou o processo de isolamento aqui no Brasil, com a intenção de provocar uma conversa sobre comunicação em tempos de pandemia, refletir sobre o que todo esse movimento que está acontecendo, que vai influenciar o comportamento do consumidor, que vai influenciar o comportamento dentro das organizações, o que isso vai mexer com o ambiente da comunicação, com o trabalho que a gente desenvolve e até com o jeito de pensar comunicação. Então, nós já falamos sobre comunicação interna, já falamos sobre gestão de crises, sobre pensamento de startup, cultura da inovação, organização de eventos online. E o nosso último participante é um parceiro de vocês, Agatha. Foi o Edu Adas, lá da Soap, que falou sobre comunicação em tempos difíceis. O Edu foi ele é espetacular e a Soap faz um trabalho incrível. E eles têm sido grandes parceiros nossos, sim. Que bom. Isso mesmo, ele falou. Depois eu vou passar o link para ele, eu esqueci de passar o link para ele, porque ele disse que queria estar aqui com a gente. Enfim, a Agatha é vice-presidente do Learning Experience no Rock in Rio. Ela está em Lisboa, né, a 4 horas de diferença de fuso, por isso esse agito, né? Aqui a gente está começando o dia, lá eles já estão numa movimentação. E o Rock in Rio vem num processo, eu acompanhei um pouquinho, né, dessa história, vem num processo de ampliar, né, provocar uma experiência não só com a música, né, não só com o festival, mas também com a parte de educação. E aí eles aplicam um conceito chamado edutainment, que depois a própria Agatha vai explorar um pouquinho para a gente. Existe o Rock in Rio Academy e existe o Rock in Rio Innovation Week, que é um desejo meu estar aí numa das próximas edições. Acho que esse ano não rola, mas ano que vem, quem sabe, a gente vai acompanhar. E aí a Agatha vem nos falar sobre cooperação, o caminho para a colaboração. Essa é uma palavra que está muito presente em todos esses nossos Alpha Talks, todas essas nossas conversas sobre comunicação. A palavra colaboração surge. Quando a gente vê uma Luísa, né, do Magazine Luiza, falando nas lives dela, ela fala em colaboração. Quando a gente vê a Marta Gabriel falando, ela fala em colaboração. Quando a gente vê pessoas da área da inovação, da educação, da comunicação, sempre surge duas palavras que eu vejo com muita frequência: empatia e colaboração. E aí a gente trouxe então a Agatha para falar sobre essas palavras e o quanto isso já está presente nos negócios que eles fazem e o quanto isso vai ficar ainda mais presente daqui para frente. Então, Agatha, seja bem-vinda. Eu peço que tu comeces contando um pouquinho, não só da tua história, mas do próprio Rock in Rio, da Innovation Week, desse conceito de edutainment e o que isso tem a ver com cooperação e colaboração também. Seja bem-vinda. Obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite feito pela Alpha Talks. Obrigada, pessoal que está aqui com a gente assistindo. Em Portugal está na hora do almoço e aí está muito cedinho. Então, está todo mundo dando o seu passo colaborativamente para que a gente tenha um encontro e possa conversar e trocar ideias, né? Então, eu fui durante muitos anos diretora de marketing do festival, nos 4 mercados onde a gente já esteve. Eu cheguei a trabalhar em 2001 na edição do Brasil, aí depois a gente ficou 10 longos anos fora do país, ficou aqui em Portugal, na Espanha, e voltou em 2011, depois ainda foi para os Estados Unidos em 2015. Então foram 4 mercados. A comunicação, para mim, sempre foi uma grande paixão. E até hoje vai ser sempre. A escola Roberto Medina passa totalmente por uma visão comunicacional incrível, né? A visão dele de empreendedor, empresário, de inovador, tem sempre um fator de comunicação que faz toda a diferença, uma lente de comunicação que faz toda a diferença em tudo aquilo que a gente faz.
E aprendi muito ao longo dos anos, especialmente sobre, de novo, essa cultura de assumir riscos, que a inovação tem tudo a ver com assumir riscos, mas também trabalhar em plataforma. O Rock in Rio, por mais que ele seja o grande sucesso que todo mundo conhece, e que tenha dezenas e dezenas e dezenas de marcas importantes investindo nele, e que no caso do Brasil a gente esgote sim os bilhetes. Ele é um projeto tão complexo e tão caro, ele é muito caro, que a gente só conseguiria entregar aquilo que acontece na cidade do rock do Rio de Janeiro, ou aqui em Lisboa, ou nos outros lugares, se a gente trabalhasse em colaboração, se a gente trabalhasse em parcerias, em plataforma, em rede. Então, mais do que... A gente sempre buscou parcerias que fossem realmente interessantes para o festival e para o parceiro. A gente sempre teve esse canhão de comunicação muito forte, então a gente sabe qual é a força de atração de clientela para um fornecedor, por exemplo, que está iniciando a sua empresa e que com certeza tem uma qualidade muito boa na sua entrega, mas que precisa de uma vitrine. Então, esse fornecedor, ele identifica, olha, eu chego aqui no melhor valor para você, Rock in Rio, a gente é parceiro, você me dá toda a visibilidade, eu assino a sua marca, etc. Esse é um exemplo muito simples de colaboração, mas é um exemplo também objetivo e que demonstra muito que a gente sabe qual é o nosso valor, o que a gente pode entregar, qual é o networking que a gente entrega, entrando para uma parceria com a gente, qual é a rede da qual você pode fazer parte e, ao mesmo tempo, a gente sabe, reconhece qual é o valor daquela empresa, que pode trazer um know-how que a gente não tem, pode trazer uma mão de obra que a gente não tem, uma série de coisas. Então, a gente o que propõe é sempre um encontro de interesses para que todos saiam ganhando. E é assim que a gente sempre fez o Rock in Rio, pensando no que o outro pode querer de nós, no que a gente pode ter para oferecer, e aí sim, chegando, batendo numa porta, olha, o que eu tenho para te oferecer é isso, a gente também faz o pedido, e o que eu vejo que você tem para me oferecer é aquilo. E muitas vezes o que acontece é que quando você tem esse tipo de postura, você consegue também descobrir outras coisas que você nem podia imaginar, porque do seu negócio sabe melhor você do que eu. Por mais que eu faça pesquisa sobre você, você sabe melhor. Você sabe quais são as ideias que estão guardadas na gaveta, só esperando uma oportunidade. Então, sentando numa mesa com total transparência, dizendo, eu só tenho isso de dinheiro ou de tempo, mas tenho isso aqui que pode ser legal para você por causa disso, você também vai me dizer, mas tem ainda uma outra coisa que a gente pode chegar e a gente vai co-criar. É aquela história, vamos construir, ok, eu tenho isso, você tem aquilo, a gente juntando pode construir aquela terceira coisa que é muito interessante para todos nós. E quando a marca fez 30 anos, em 2015, a gente estava sendo solicitado para muita palestra, mas era assim, da universidade, a convenção de vendas, não sei, a seminário pago, eventos, enfim, grandes, eventos pequenos, e todas as áreas do Rock in Rio. A comunicação, a produção, a sustentabilidade, todo mundo sendo convidado ao mesmo tempo a ponto de, às vezes, numa tarde, você ter uma quebra de 4 executivos, assim, porque os 4 estavam dando palestra ao mesmo tempo. Aí eu pensei, olha, a gente precisa, eu ainda estava com a cadeira de marketing, como diretora de marketing, pensei, a gente tem aqui uma necessidade e uma oportunidade. Uma necessidade de, claramente, não é bem padronizar, mas unificar a nossa narrativa, porque é mais do que normal, por mais que nós estejamos alinhados no mesmo propósito e que a gente vá buscar fatos e fatos não se alteram para colocar nas nossas apresentações, mas cada um vai ter um template, cada um vai ter um jeito de passar, e o que a gente não pode é deixar perder a unicidade na mensagem a ser passada, na comunicação visual e etc. Então, essa é uma necessidade. Qual é a oportunidade? A oportunidade de realmente criar um programa, algo que seja pensado e construído com a ajuda de quem entende um programa,
programa de um workshop, de um seminário. Eu pensei numa coisa assim, bem menor do que veio se transformar. Né? Mas uma coisa, vamos fazer uma coisa legal. Aí eu lembrei do Disney Institute, o formato incrível. A Disney sempre foi para a gente um grande benchmark, é o nosso grande benchmark, né? Mas para o entretenimento. Mas a Disney também tem o seu Disney Institute e várias outras iniciativas na área de educação. E eu fui pesquisar mais a fundo e percebi que eles trabalham no conceito do edutainment, que é a junção de education com entertainment. E esse termo, edutainment, ele foi citado pela primeira vez pelo Walt Disney em 1954. Olha só, em 54, e hoje que está se difundindo. Por quê? Porque ele acreditava que os filmes, os livros, o próprio parque, as peças de teatro podiam passar mensagens educativas. Lógico que não era a matemática da escola, mas tem mensagens ali muito importantes, especialmente cívicas, especialmente de atenção ao planeta, etc., que podem ser passadas. Então, ele foi difundindo esse conceito e, a partir disso, a equipe dele, anos e anos depois, começou a criar o Disney University, que é para formar os próprios funcionários no propósito, nos valores da empresa, etc. Aí depois chegou no Disney Academy, que é um curso para ensinar a excelência no atendimento ao cliente da Disney. Eles têm lá outros temas lá, poucos, mas o grande vilão deles mesmo é aquela excelência, o atendimento ao cliente, né? A magia da Disney, o encantamento do atendimento ao cliente. Eu pensei, o que a gente faz? Vamos fazer, a Disney, e aí o que é bacana do Disney Institute? Porque você tem as aulas, são 5 dias, pode ter um dia, tá? Mas o inteiro são 5 dias, e você pode passear no parque, você vai conhecer o parque nos seus bastidores, com quem produz aquilo, com quem cuida de cada parte da operação, as aulas acontecem lá dentro mesmo, e etc. Eu falei, a Disney tem um parque ali permanente, tem vários parques permanentes. A gente só tem a cada 2 anos por mercado, né? Tem todo ano, porque a gente faz em Portugal, faz no Brasil hoje em dia. Antes fazia 2 vezes por ano, Portugal, Espanha, Brasil, Estados Unidos. Mas a gente tem pelo menos o parque a cada 2 anos por mercado. E será que a gente tem aí um espaço para receber pessoas, etc? Conversei com a produção, conversei com o comercial, com parcerias, conversei com todo mundo dentro da empresa. Por que eu estou contando isso? De novo, um projeto como esse, ou qualquer projeto, ele vai sair melhor e mais rápido se você colocar para todo mundo, se você abraçar todo mundo, se você mobilizar todo mundo, a começar na sua empresa. É a chefia, é a equipe, são os colegas, todo mundo. Você tem que apresentar, você tem que ter paciência. Cooperação, contribuição, colaboração não é um trabalho fácil. Você tem que ter gás, você tem que estar muito motivado, você tem que ter paciência, você tem que todo dia acordar e pensar, hoje eu vou contar mais uma vez a mesma história, porque essa história é a história que me motiva nesse momento e eu quero que ela vire realidade. Então, você vai contar mais uma vez e com o mesmo entusiasmo. E quando você está realmente apaixonado pelo tema, você conta com o mesmo entusiasmo, por mais que você acorde com sono e hoje eu não quero, porque isso acontece. Mas quando você começa, você engata e vai, porque aquilo te inspira. E aí acaba inspirando as outras pessoas. E aí eu consegui com a produção, todo mundo gostou muito da ideia, a produção que a gente tivesse um dia, né, entre os 2 finais de semana de festival, um dia no Brasil, com a cidade do rock pronta para o entregue para o Rock in Rio Academy, disponível para o Rock in Rio Academy. E aí o que faltava? Criar a metodologia. Então fomos buscar um parceiro expoente dentro da área de formação executiva. Porque um dos nossos planos, uma das coisas que eu lutei bastante, todos dentro da organização gostaram muito, foi aquilo era uma oportunidade da gente mostrar uma outra face do Rock in Rio, que não só a produção de eventos. Porque é muito fácil as pessoas pensarem, o Rock in Rio criou um curso. Então vai ser de quê? De produção de eventos.
e a gente até vai criar outros, já criou um bem aproximado no online agora há pouco tempo, mas naquele momento a gente queria mostrar para o mercado a gestão de marca, como cada executivo entrega a proposta de valor da marca através da sua operação e ter uma parte, um módulo prático também para ver como aquela teoria toda se transforma em operação de fato ali dentro da Cidade do Rock. A gente procurou a HSM, foi mais uma parceria, foi mais um conhecimento, foram mais não sei quantas reuniões, mas foi até fácil que a HSM comprou logo na hora a ideia e a gente foi fazendo várias sessões de design thinking, de construção conjunta entre as duas empresas e chegamos ao programa Rock in Rio Academy by HSM em 2015. Pois bem, repetimos em Portugal em 2016 e assim vimos fazendo e a gente vai agora 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai para a sexta edição no total entre Portugal e Brasil. Agora, não, 20 não tem, vai ser em 21, pulamos, né, por causa da pandemia. Em 21 nós vamos fazer duas de uma vez. Vamos fazer em Portugal em junho e vamos fazer no Brasil em setembro. Então, em 2021 a gente pula logo para 7 edições. E ali começou um bichinho a me morder muito. O tal do, peraí, o que a gente pode fazer? Foi um grande sucesso, as pessoas agradecendo, mesmo a participação, inspiradas. O projeto, depois de toda a aula que a gente dá, termina com um momento incrível de inspiração com o Roberto Medina falando na primeira pessoa sobre a sua vida de empreendedor, de comunicador, os erros e acertos, quantas vezes caiu, quebrou, levantou, sua visão de comunicação. Então, isso dentro do Palco Mundo, todo mundo sentado no Palco Mundo, 600 cadeiras do Palco Mundo ali dentro mesmo, vídeo passando, então todo mundo chora, todo mundo ri, todo mundo se abraça, a música do Rock in Rio, e as pessoas, é muito bom porque as pessoas saem inspiradas e depois há histórias muito bacanas de parcerias que são feitas, de negócios que são inventados ali, de gente que estava com o projeto na gaveta e aprendeu e tomou aquela inspiração e botou no mundo, resolveu colocar no mundo. Então, isso não pode ser uma coisa assim, tão... De vez em quando a gente faz. A gente precisa fazer mais. E aí o mercado começou a pedir para entrar na programação do Academy, trazendo novas ideias, novas histórias. Só que não dá porque o Academy tem uma proposta muito clara. Ele é um programa para transmitir os aprendizados da marca Rock in Rio ao longo da sua história nos vários mercados. Aí pensamos, e de novo foi mais uma sementinha ali que eu plantei, mas pensamos, com toda a equipe nós transformamos numa ideia, numa coisa muito bacana, o Innovation Week, Rock in Rio Innovation Week, que, para bem da verdade, quando ele foi criado, em 2018 aqui em Portugal, ele foi criado para falar de inovação de forma geral. Inovação muito associada à tecnologia. Então, nesse espaço, e esse evento é um evento anual, ele é fora da Cidade do Rock, ele acontece no Cluster para as Indústrias Criativas, onde o Rock in Rio tem a sede na Europa, aqui em Lisboa, na beira do rio, um lugar lindo. E ele não precisa do festival para estar acontecendo, então ele desde sempre foi lançado como um projeto anual fora da Cidade do Rock. Ok. E aí, dentro desse espaço, tinha robô andando, tinha óculos de VR, várias sessões aqui, inteligência artificial para cima e para baixo, mais de 100 conteúdos, e tinha lá uma meia dúzia de conteúdos que falavam sobre o papel do ser humano no mundo em transformação. Eram conteúdos muito bacanas, mas a gente não pensou assim, a nossa curadora, a Miki Eisenberg, ela não pensou assim, eu vou colocar esses conteúdos para testar, para ver o que é. Não, ela gostou, achou que fazia parte do pacote, colocou ali. E a gente tem no Rock in Rio o hábito de fazer pesquisa sobre tudo que a gente faz. Então, faz um evento, coloca um produto na rua, a gente faz uma pesquisa, por menor que seja, para medir, depois interpretar, a gente dá a interpretação, a gente usa muito intuição, mas a gente também olha os dados. Aí, o resultado da pesquisa. Na parte dos conteúdos, que o público, que a audiência tinha gostado mais, não é que foram aquela meia dúzia que estava ali, as pessoas se interessaram assim, massivamente pelos conteúdos que falavam sobre a condição humana
nesse mundo VUCA, louco, né? Que a gente está vivendo. E isso foi em 2018. Ninguém sabia que ia acontecer o que a gente está passando agora, né? E aí, para 2019, a gente pensou, gente, olha só, Rock in Rio é centrado no ser humano. Rock in Rio faz tudo por pessoas, para pessoas. A gente realmente gosta de gente. Existe um oceano vermelho de eventos sobre tecnologia, sobre as novas invenções, sobre aonde vai a inteligência artificial. Isso é muito legal, é preciso saber sobre isso, mas não tem ninguém falando de algo que para a gente, como marca, como instituição, é muito importante. Ser humano, a condição humana. Ah, mas a gente já tem o innovation no nome, como é que vai ser? Vamos falar de inovação humana. Afinal de contas, a inovação não acontece do computador. O computador só acontece porque tem um ser humano que interagiu com outro ser humano e os dois, porque a inovação não acontece numa cabeça só. Ela acontece quando duas cabeças, no mínimo, elas interagem e ali surge algo criativo com possibilidade, potencial de fato, realização, de monetização, de criação de impacto real no mundo. É assim que nasce a inovação. Então, vamos reposicionar o Innovation Week, vamos contar essa história com toda a transparência. Olha, a gente lançou assim, mas a gente percebeu que assim não é melhor para a gente, faz mais sentido para a gente assim. E agora a gente convida vocês, público, mercado, imprensa, para construir com a gente o conceito de inovação humana, porque a transformação começa no indivíduo, na pessoa. Nós temos que ser o primeiro, nós temos que ser aquela unidade mínima de transformação em qualquer lugar onde a gente esteja. Na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, na praça, no bairro, na cidade, no país, no mundo. Pronto, não precisa ter o peso de querer acabar com as emissões de carbono do mundo. Ótimo quem faz, não precisa querer ser um grande líder mundial, global. Se quiser também, maravilha, vai lá, que você provavelmente vai conseguir se você quiser mesmo trabalhar para isso. Mas a gente precisa também assumir o protagonismo com seus ônus, e com seus bônus e seus ônus, né? De ter as rédeas da nossa própria vida. Isso passa por gerar para a gente um monte de oportunidade, mas gera um monte de responsabilidade. Você estar com intenção, sabe? Ok, você quer fazer você quer contribuir com o seu queãozinho, com a sua partezinha ali numa transformação, seja... Então, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, ou de repente não vai comer, ou então não, ou então não sei, ou então não vai à praia, ou então não é nada disso, sei lá, só vai estudar, não sei. Mas não existe uma contribuição sem a renúncia de alguma coisa. Você vai fazer escolhas. E aí, se você vai escolher assumir o seu papel como o principal agente de transformação, você vai entender que você tem algum trabalho a fazer também. Você não é só receber, você tem que dar, né? E o Innovation Week em 2019 foi muito bonito. Foi incrível, foi uma vibe. As pessoas se integraram, se entregaram e se integraram muito. E aí a gente teve certeza absoluta que esse era o caminho a seguir. A gente fortaleceu o posicionamento para o ano de 2020. Nesse meio tempo, tá? Você já está percebendo, vocês já estão percebendo, que eu já estava completamente mordida. Gente, eu amo marketing, eu amo a comunicação, mas eu quero usar o marketing, o que eu sei de marketing e comunicação, a serviço de comunicar a educação. E a educação com um toque muito especial de Rock in Rio, um toque de experiência, um toque de entretenimento, usando muito o conceito do edutainment. Então, nós criamos a Lexio, eu propus a empresa, nós negociamos muito e a empresa fez muitas avaliações, porque isso não foi uma coisa assim. O Rock in Rio é uma marca muito grande, muito respeitada, justamente porque a gente age com muita seriedade acerca das decisões que a gente toma. Se o Rock in Rio vai abrir uma nova área, uma área voltada para a educação, isso tem que ser muito sério. Sério, a gente leva a diversão a sério. Sério no sentido de ser consistente, de realmente gerar um impacto positivo, de realmente dar às pessoas ferramentas para que elas possam construir o tal mundo melhor. Então, nasce a Lexio.
Learning Experience Unit do Rock in Rio, da qual eu sou a líder nesse momento, né? E tem uma equipe fantástica que comigo vem desenvolvendo há muito pouco tempo. Essa Alexo, ela foi oficializada dentro da empresa e para o mercado em abril de 2019. Ela acabou de fazer um ano, tem 1 ano e 1 mês, Alexo. E dentro desse tempo, a gente já conquistou muitas coisas bacanas. Como, por exemplo, a gente fez junto com a Curseria, vai agora para o mercado na venda oficial, fez uma pré-venda de muito sucesso. O primeiro curso online do Rock in Rio, o How to Rock in Rio, que é um curso de gestão de eventos e negócios. E lindo, lindo. A gente captou dentro da cidade do rock, agora em 2019, depois gravou aulas com os executivos e a equipe do Rock in Rio. São 34 pessoas da nossa equipe contando, são 10 horas e 45 minutos de estudo. A gente lançou o primeiro livro de gestão do Rock in Rio, que é muito mais sobre cultura organizacional do que técnica de negócio. É o Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Ou seja, como para a gente esses dois conceitos são indissociáveis. Sonhar, você tem que ter direito de sonhar, tem que saber que você tem direito de sonhar. E sonhar pode ser ter um projeto, ter um plano, ter uma aspiração. Mas você também tem que ser capaz de colocar isso no mundo. Você tem que ser capaz de realizar. Agora, você também não tem que ser um grande, um cara que realiza, produz, sem entender qual é o seu objetivo, sem entender qual é o seu sonho, o que te move ali. Então, o perigo de você ficar no campo só do sonho é você cair na alucinação e nunca sair do lugar. O perigo de você ser um cara que me dá que eu faço, um grande entregador, vai, passa boleto, é você sair da sua intenção, é você não saber mais o que você está, você cair no piloto automático. E aí você vai ficar correndo atrás do próprio rabo, você não vai criar nada de impacto para o mundo se você não souber onde você quer chegar. Então, por isso que a gente fala, sonho, é uma arte, sonhar e fazer acontecer. Porque pelo meio tem um monte de coisas. Tem que ter coragem, tem que ter humildade, tem que ser ágil para corrigir a rota várias vezes, porque com certeza você vai fazer um plano lindo, ele vai falhar, aí você tem que ter o plano B, C, e se nenhum, você vai criar o D, o E, etc. E muita resiliência, né? E muito amor por aquilo que está fazendo, até aquilo que era uma ideia virou, de fato, um projeto e mexeu com a vida, não interessa, pode ser de 2 pessoas, mas se era a sua intenção mexer com a vida de 2 pessoas, mexeu com a vida de 2 pessoas. E a gente vem se organizando, se estruturando cada vez mais nesse momento até de pandemia, eu acho interessante, e de novo trazendo para colaboração e para cooperação. Não sei se vocês estão percebendo que na minha fala está sempre, eu posso não estar falando toda hora de cooperação, de colaboração, mas não existe nada sem colaboração e sem cooperação. Dentro das equipes, dentro das famílias. Você quer falar? Eu quero te perguntar, antes de passar para a parte da pandemia, tá. desse repensar o jeito de vocês fazerem as coisas, o tempo todo eu percebi essa fala da colaboração e da cooperação dentro da história, né, que vocês construíram. E eu lembrei de um palestrante, eu não tenho certeza se foi o Edmur Sayani, que veio aqui em Criciúma uma vez, ele já veio 2 vezes, ele é um super parceiro da CDL de Criciúma, que é onde eu estou, por sinal, também fazendo essa talk. E o Edmur, eu lembro de ele contar que ele participou do treinamento, da formação das pessoas que ficam no back-office, né, no staff do Rock in Rio. E na época eu lembro de ele ter falado que isso foi uma entrega, não sei se foi totalmente gratuita, mas assim, ele não ganhou dinheiro com aquilo, mas ele ganhou um link com a marca muito forte e uma experiência, uma super experiência, né? E aí eu quero entrar, Agatha, queria que tu colocasse um pouquinho sobre isso, para mim, cooperação, colaboração,
ela está calcada na relação ganha-ganha. E aí tu mencionasse isso, né? A gente tem que ganhar, mas a gente tem que entregar, a gente tem que se doar também. Como que isso é construído, essa relação ganha-ganha, que eu considero um dos grandes desafios. Na Alfa, né, que é a minha empresa, nós temos um valor muito forte, que é parceria com respeito, e as duas palavras estão junto não por acaso, porque a gente acredita na relação ganha-ganha, e quando a gente vê essa relação desrespeitada, a gente dá um passo atrás. Opa, esse parceiro não é um parceiro que está junto nesse valor que a gente tem, né, que são os nossos inegociáveis. Eu quero saber como que vocês constroem essa relação de ganha-ganha, qual é a postura de vocês quando vocês percebem que um parceiro está ganhando e não está querendo entregar. Como que funciona esse processo de construção dessa cooperação e essa colaboração? Eu acho que primeiro só o Edmur foi um parceiro incrível. É um parceiro incrível, mas todo esse momento toda essa fase de formação da equipe de apoio que ele fez foi super inspiradora. E ele é um grande exemplo para a gente pegar de uma parceria que está calcado. Primeiro, e de novo, esse ganha-ganha, eu acho que a gente está entrando cada vez mais num momento de mundo, graças a Deus, que o que eu vou falar não vai parecer... Está cada vez menos parecendo esotérico, né? Que, assim, esse ganha-ganha, ele é primeiramente um ganha-ganha, cara, quase espiritual. Assim. É um ganha-ganha, é o primeiro assim de propósito. Ó, vamos usar uma palavra que está sendo mais usada no mercado em vez de usar espiritual, né? Mas apesar de que muita gente já me entende, graças a Deus. Mas é um ganha-ganha no alinhamento de propósito. É óbvio que o Edmur tem que ganhar dinheiro e que o Rock in Rio tem que ganhar dinheiro. É óbvio. Mas o que fez a gente fazer aquela parceria, o primeiro e o último, você pode ter certeza que se tivesse um cheque para o Edmur e um cheque para o Rock in Rio, ali, naquela ação que a gente estava fazendo de realmente formar centenas de jovens que muitos deles não teriam condições de estar ali se a gente não tivesse subsidiado. O maior pagamento, sem dúvida, para a gente foi ver os olhos, as carinhas, depois ver os testemunhos, saber que realmente aquilo ali pode ter mudado a vida de muitos, pode ter dado um gás que eles não teriam nas suas famílias, como receber nas suas famílias. Então, aquilo ali, a oportunidade de transmitir, de partilhar aquilo que você acredita, e com pessoas que querem receber aquilo, é o maior ganho. Então, no mundo ideal, e de novo, eu acho que a gente está chegando, tem muita gente já falando esta língua ou querendo falar. No mundo ideal, a gente tem muito de motivação e tem sim o suficiente do dinheiro. Por quê? Porque vamos ser honestos, ok, não, mas eu quero muito de motivação e eu quero muito do dinheiro. Dificilmente você vai ter tanto dinheiro do tamanho de uma motivação que caiba no seu peito. Quando eu digo assim, o suficiente, é o óbvio, quer dizer, peraí, se a sua ideia está movendo não sei quantos milhões para uma marca, porque você trouxe a ideia, você trouxe a força de trabalho, está movendo milhões para uma marca, você tem que ter, sim, o tamanho compatível, proporcional dentro do que você está gerando de resultado. É claro que tem que ter. Mas o que eu estou querendo dizer é que provavelmente você só você só gerou esse resultado se você estava, antes de qualquer coisa, completamente apaixonada por aquilo que você estava fazendo. Então, assim, a gente vê, por exemplo, nos jogadores de futebol, eu adoro usar essa comparação, essa metáfora, porque tem muitos jogadores de futebol que, ainda que se dedique muito,
sim, dedique, tenha disciplina, tenha estudado até estratégia, tática, não só de jogo, mas até empresarial, de guerra. Tem muitos que se dedicam mesmo. Mas aquele cara é tão apaixonado, normalmente o desportista né? O desportista é um muito apaixonado, não sabe viver sem aquilo. Ele estaria fazendo a mesma coisa se ele não tivesse sido descoberto, ele estaria jogando na praça do bairro, porque é o amor da vida dele, ele seria professor e etc. Então, eu acho que a primeira coisa da cooperação, da colaboração e do ganha-ganha, é você conseguir descobrir pessoas, parceiros, que vibrem na mesma frequência e que queira, em primeira mão, em primeiro lugar, acima de tudo, entregar algo, seja esse algo que for, que realmente tem um valor muito grande para quem vai receber. E, em paralelo a isso, vamos ver, mas ninguém vai levar prejuízo, eu tenho isso, você tem aquilo, então, como que a gente pode buscar esse dinheiro? É uma marca que, de repente, vai ganhar. Aí você entra, a marca quer se associar com essa mensagem, a marca tem uma grana de marketing, vem aqui e etc, sabe? Então, eu acho que cada vez mais a gente com essa transparência, e de novo, como que a gente se livra de um parceiro que não esteja vibrando nessa frequência, como você perguntou, é com a mesma frequência que você sentou na mesa para fazer o convite. É com a mesma frequência. Olha, acho que a gente não está no mesmo ponto. Não tem nem certo e errado. Talvez você tenha seus motivos para isso, porque pode ser um discurso muito bonito para quem está com muito bonito, mas impossível de abraçar, de botar em prática, para quem nesse momento tem necessidades muito básicas para manter a sua empresa, para manter o seu sustento e que realmente não possa, nesse momento, dedicar o tempo, dedicar sua força de trabalho, suas ideias para algo que seja uma construção de futuro, sabe? Então, eu acho que, de novo, transparência é tudo nesse momento. Transparência é tudo para você conseguir uma relação de parceria, ganha-ganha, através da cooperação. Porque cooperação é cada um entra com o que pode, né? Cada um entra com o melhor que tem. Aí cada um colabora, contribui com o melhor que tem. E se você não está naquele momento em condições de colaborar com o seu melhor, talvez seja melhor não entrar. Porque, né, não tem aquela história? Para você contribuir realmente para o coletivo, você tem que ser um indivíduo inteiro. Né? E isso, quando a gente fala em indivíduo, fala em marca. Marca tem alma, gente. Marca tem alma. Marca é feita de pessoas, empresas são feitas de pessoas, tem alma. Se a empresa está toda fragmentada, as equipes estão em divergências, tem que consertar aquilo, não é? Isso vai se repercutir na mesa de negociação. Aí você vem com toda essa conversa, que pode ser um blá, 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 se não for fundamentado em verdade. Pode ser uma grande demagogia, um discurso bonito para botar no YouTube. Mas, se de fato for uma verdade vivida, exercitada, costurada, alimentada, nutrida, semeada todos os dias, aí sim você tem chance de cada vez fortalecer mais essa forma de estar no mundo, né? Eu quero, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero deixar aberto aqui para o pessoal que está nos acompanhando, se quiserem fazer perguntas, podem usar o chat, né? Que aí eu vou pegando essas perguntas e passando para a Ágata, fazendo para a Ágata. Ágata, agora nesse período, entrando na história da pandemia, né? Eu tenho falado isso e tenho ouvido isso também, de que esse período de pandemia é um pouco da hora da verdade, nesse sentido da cooperação e da colaboração. A gente vai ver, vai perceber e identificar aqueles que são realmente nossos parceiros ou não, né? Quem é que está junto, quem é que está torcendo, vibrando junto com a gente e quem é que realmente só queria o dinheiro, né? Agora vocês estão numa nova fase, né? Vocês estão à frente da gente aí em Portugal. Estão retomando, casos de contágio já estão diminuindo, enfim, já estão quase voltando à vida normal. Mas como foi esse período em que vocês tiveram que reestruturar, porque vocês tinham a Innovation Week, por exemplo, marcada para junho, né? Ela foi transferida, ficou naquele momento de incerteza, vai ter, não vai ter? Como foi esse momento
de passar por um período tão incerto, em que ninguém sabia o que ia acontecer, perceber essa cooperação e essa colaboração, que sinais que vocês tiveram, que insights, que novos parceiros, não vamos ser os parceiros, mas deixaram para trás. Conta um pouquinho para a gente de como foi reestruturar a Innovation Week dentro desse período de pandemia. A gente teve, na verdade, um desafio muito maior até que o Innovation Week, por conta da dimensão mesmo dos eventos, né? Que foi o próprio festival, porque a gente tinha 3 eventos acontecendo agora em junho. O próprio festival, o Rock in Rio Lisboa, o Rock in Rio Academy e o Rock in Rio Innovation Week. É uma temporada Rock in Rio de 10 dias, onde acontecem todos esses eventos. E no caso do festival, os festivais foram um dos primeiros a serem colocados em stand-by e provavelmente cancelados. A gente foi o primeiro festival a tomar a decisão de adiar em um ano. Mas o processo foi muito interessante, porque quando veio toda a história da pandemia, olha, vai ser isso. A gente foi tendo vários eventos de Innovation Week, conferências de imprensa, coletivas de imprensa, muita coisa ali em março, nas 2 primeiras semanas de março, sendo canceladas porque os convidados não queriam vir, porque as marcas começaram com policies de compliance, não pode mandar os funcionários para eventos de mais de 30 pessoas. E a gente conversou, mas espera aí, não, mas isso vai, como todo mundo, né? Isso não é possível, isso vai voltar ao normal, vai ser em junho. Aí, passadas 2 semanas, a gente viu, isso não vai ser em junho, mas vai ser em setembro. Falando de festival e Academy, que a Academy vai ser em setembro, com certeza. Passadas essas 2 semanas, a gente percebeu, gente, isso não vai dar para ser em setembro. E depois de setembro começa a ficar frio, é fora das temporadas de verão, de festivais de verão, e a gente o maior festival do verão aqui entre Portugal e Espanha. Vamos ter que adiar. Só que como foi o bacana dessas 3 semanas e meia, não chegaram a 4, que a gente viveu nessa incerteza absoluta, foi que a gente conversou o tempo inteiro com todos os nossos stakeholders, né? A gente conversou muito com os patrocinadores, com a prefeitura, com parceiros, fornecedores, com a equipe, as várias partes da equipe, com a operação do Brasil, né, do Rock in Rio no Brasil. A gente trocou em insights o tempo inteiro. E de uma forma muito ágil, porque as coisas foram mudando mesmo diariamente. As sensações iam mudando, porque as informações eram diferentes todos os dias nos meios de comunicação. E a gente falou muito com os agentes dos artistas, e aí começa, o artista não pode vir, e etc. E a gente conversou com pessoas do público em sessões menores, a gente tentou ouvir e observar muito bem o que estava sendo falado nas redes. E a gente chegou à conclusão que, como o Rock in Rio Festival leva no mínimo 4 meses sem parar, sábado e domingo, se a gente fizesse uma força-tarefa de montagem da cidade do rock todos os dias sem interrupção, ia levar 4 meses. E a gente não ia conseguir fazer isso para setembro, porque não se sabia, começou então até junho, até julho, não pode sair de casa. Olha, e aí o que todo mundo passou no mundo inteiro, a gente teve que tomar essa decisão, a gente foi ágil e a gente foi muito respeitoso com todos. A gente foi fazendo vídeos, a gente foi fazendo comunicados de imprensa, dizendo até mesmo que não sei. Porque acho que isso faz parte da transparência, faz parte da nova forma de se comunicar, porque às vezes o silêncio e o se retirar deixa todo mundo numa zona cinzenta. Às vezes o que o seu público quer, o que seus parceiros querem, é que você no mínimo dê uma satisfação. Diga, gente, olha só, estamos aqui completamente centrados, focados nesse tema, mas estamos já 1 semana debatendo e são tantas as variáveis que a gente ainda não consegue ter uma posição. Me dá mais 3 dias, me dá mais 1 semana. Sabe? Esses follow-ups são muito importantes. E a gente foi fazendo isso na medida do formato de comunicação e relação que a gente tem com cada stakeholder, que é diferente, né? Que são diferentes, logicamente.
e foi mantendo essa transparência. E a decisão foi uma decisão tomada em conjunto mesmo. Nós tivemos, por causa de toda essa transparência, nós tivemos, nesse momento, a gente já tinha fechado 38 marcas para o Rock in Rio Lisboa. Há 34 marcas que renovaram com a gente incondicionalmente. O principal dia de festival, o dia que estava já vendendo, bombando muito, os artistas todos renovaram. As outras 4 marcas que não renovaram porque foram marcas totalmente, assim, uma de companhia aérea, e as companhias aéreas são dos segmentos mais afetados, não tem de jeito nenhum verba nem para manter a empresa que fará para investir no festival. E a gente conseguiu, de novo, fazer as coisas com tanta dignidade e com tanto respeito, porque a gente teve essa noção de que é preciso ser transparente, é preciso conversar e tomar as decisões de forma colaborativa. A mesma coisa com o Academy, foi muito automático, porque o Academy precisa da cidade do rock montada, então tinha que ir junto. Com o Innovation Week, a gente aguardou para entender se a gente passando para outubro, a gente ia ter chance de fazer um evento com 2.000 pessoas por dia, quais seriam as medidas de restrição e etc. E quando a gente recebeu, quando foi publicado pelo governo, etc., as medidas, a gente percebeu que sim, a gente poderia manter esse ano. E, de novo, a gente conversou com as equipes, com os acionistas, com os patrocinadores, com os conteudistas, né, os dinamizadores, os palestrantes, e todos entenderam que a gente deveria sim assumir o risco, porque é um risco, porque a gente não sabe se o público vai querer comprar ingressos, se o público vai querer conviver, a gente não sabe como é que vai ser. É um risco, o projeto não está pago, a gente não sabe se a gente vai conseguir ainda captar os patrocínios que a gente precisa, mas a gente acha que mais do que nunca a conversa do Innovation Week é uma conversa super relevante, super importante para o momento que a gente está vivendo. É uma conversa onde a gente é um local onde a gente vai poder falar sobre todos os skills, todas as habilidades, todos os desafios e todas as oportunidades que hoje a pessoa, enquanto indivíduo na sua vida pessoal e enquanto profissional, enquanto empreendedor, enquanto profissional autônomo, ela vai precisar adquirir em termos de skills, que ameaças ou ela pode ter se ela não se preparar, se ela não se reinventar, e que oportunidades que a gente acredita que as oportunidades são muito maiores do que as ameaças, se a gente está falando com pessoas, logicamente, que estão, felizmente, numa condição que tem a sua casa, tem a sua saúde, tem perspectivas de trabalho por causa do seu talento, né? Acho que é muito importante a gente ter aquela noção de que alguém disse, e eu não sei quem falou isso, mas é muito interessante, alguém em algum momento disse, estamos todos no mesmo barco. E essa pessoa saiu em algum lugar escrito e eu tive a incompetência de não anotar e fico repetindo que alguém falou, mas e essa pessoa falou, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas uns estão num transatlântico cheio de estabilidade, conforto, e outros estão num barco a remo e o remo caiu e está à deriva. Então é isso. Nós que estamos aqui tendo essa conversa, nós somos privilegiados, porque nós temos a nossa casa, a nossa saúde, e temos a nossa cabeça livre, ok, pode estar em layoff, pode ter sido, de repente, dispensado, mas você teve já a sua base de educação, se você está tendo esse nível de conversa, é porque você tem perspectiva daquilo que você quer, da onde você vai chegar. Então não tem desculpa. Nós somos aqueles que estamos nos barcos mais seguros. Se nem todo mundo está no transatlântico, quem está aqui tendo essa conversa não está no barco a remo, a deriva,
total, porque senão estava correndo atrás de um prato de comida, né? Não estava às 9 ou à 1 da tarde conversando, tendo esse nível de conversa, porque simplesmente o estado de necessidade não permitiria, por mais que a pessoa até quisesse. Mas se ela tivesse que botar o prato de comida na mesa, ela estaria correndo atrás disso, né? Então eu acho que a gente tem que ser muito, muito grato, reconhecer muito essa oportunidade que a gente tem de poder enxergar as coisas com essa distância confortável de quem tem os níveis básicos ali da pirâmide, todos das necessidades, todos preenchidos, resolvidos, para a gente vai fazer o que a gente puder fazer de melhor com aquilo que a gente tem. E depois, de novo, colaborar. Você entra com o quê? Eu entro com isso, você entra com aquilo, e a gente faz alguma coisa. Por quem, de repente, não está ainda podendo contribuir de outra forma, ou simplesmente para abrir mentes, porque eu acho que tem muita gente, e acho que o trabalho do Innovation Week é muito interessante, esse trabalho de educação, e o que eu pessoalmente quero me dedicar cada vez mais é de acionar um botão da consciência, sabe? Da tomada de consciência. Eu acho porque a gente pode atuar em várias camadas para trazer um resultado bacana no mundo. E eu gosto, uma das que eu posso fazer, a camada que nesse momento eu acho que eu posso contribuir mais, com a qual eu posso contribuir mais, é ter essas conversas. É ter essas conversas, porque eu não sei com quantas pessoas eu vou estar falando, quem elas são, o que elas vão trazer, mas talvez possa também despertar nelas essa vontade de usar o seu tempo, a sua energia, a sua criatividade, o seu talento, seja ele qual for, para construir relações duradouras, relações respeitosas e relações lucrativas. E o lucro, ele tem muitas nuances. De novo, o lucro tem, sim, a nuance, não tem nem nada contra dinheiro, não. Eu acho muito bacana dinheiro, retorno financeiro, conforto, etc. E a gente deve buscar. Mas o cifrão é uma das nuances do lucro. Tem o lucro pessoal, motivacional, tem o lucro de ajudar o outro, tem o lucro do aprendizado, muito. Tem muitos lucros. Então, vamos entender quais são, vamos olhar de forma holística e construir o nosso caminho para que a gente possa sonhar e fazer acontecer as mudanças que a gente quer no mundo, né? Começando pela gente, né? Agatha, o Rafael Rocha está perguntando aqui, como é que vocês conseguem equilibrar feelings com dados para soluções de problemas e a tomada de decisão em momentos que envolvem restrição de tempo? Feeling e dados. O que foi do feeling, o que foi do dados e o que foi do conjunto? Tá. Eu só não ouvi a última parte do que você falou, cortou. Como que a gente... Como que vocês conseguem equilibrar feelings com dados para a solução de problemas e a tomada de decisão em momentos que envolvem restrição de tempo? Ok. Olha, a gente por default, por cultura, por DNA, super intuitivo, tá? A gente trabalha mesmo com base na intuição. Mas, de novo, como é que é isso, né? Se a gente é intuitivo, trabalha com base na intuição, mas a gente não deixa de fazer pesquisa. O que a gente tenta até no momento de definir as perguntas da pesquisa, junto com o Instituto, e muitas vezes a gente faz até agora, a gente já tem feito com aplicativos próprios, etc. A gente tenta se colocar no lugar do outro e tentar perceber de que forma ele vai interpretar aquela pergunta. Como que a gente tem que... Porque às vezes as perguntas são mal colocadas e as respostas enviesam muito a mensagem final, né? Na parte da elaboração do questionário. Depois é quando a gente recebe aquelas respostas, a gente tenta entender o entorno, as circunstâncias, tenta entender como, em que momento que aquela pessoa foi abordada. Mas mais do que qualquer coisa, a gente arrisca muito. Eu acho que se a hora é que nunca aconteceu, mas talvez se a gente fosse abrir um novo mercado
E se a gente fizesse a pergunta, você quer que o Rock in Rio venha para cá? A gente provavelmente ia mostrar um vídeo, ia fazer alguma coisa, ia mostrar o que é o Rock in Rio, vai para Lituânia, sei lá. Quer que o Rock in Rio venha para cá? E tivesse dado 98% de nãos, eu acho que talvez a gente não fosse, porque a gente também não é louco. Não, de repente aquela cultura, a gente vai querer entender o porquê. Olha, de repente não gostam de aglomerações, de repente não gostam do tipo de música, não gostam dos nossos conteúdos, não funciona para aquele mercado. Então não vamos lá. Agora, um exemplo. Se a gente dependesse do resultado das pesquisas para criar a área de games do festival, a gente nunca teria criado Game XP. Nunca. Porque olha só como é que era a pesquisa. Você gosta de música? Sim. Você gosta de games? Sim. O que você acha de haver um espaço de jogar? O que você acha de ter uma área de games dentro de um festival de música? Não gosto. Gosta, não gosto. Se não gosta, disserte o porquê. Jogar eu jogo sozinho na minha casa com os meus amigos. Eu vou ao festival de música para me divertir. Se a gente pegasse nesse resultado, a gente não teria apostado em outros dados. Dados de que a indústria do game, ela ultrapassou a indústria da música e a indústria do cinema. Rock in Rio é o quê? Experiência. O game, aquele cara que você perguntou, ele não consegue pensar naquilo que a gente está imaginando para embalar a experiência dele de game dentro do Rock in Rio. É óbvio que se ele é um nerd de game, ele gosta de jogar até no escuro, sozinho com outros, em outro lugar, pela internet, fica ali bebendo Coca-Cola. Mas o Rock in Rio é mainstream. Rock in Rio leva experiências para toda a família. E se a gente... assim, todo mundo... os pais têm um Candy Crush, tem coisas, aplicativos de games nos seus telefones, porque os filhos vão lá e colocam, ou mesmo que não sejam pais, você sempre tem um joguinho. Mas se te perguntam se você é um geek, você diz que não é. Se te perguntam se você é um gamer, você não é. Ah, você é louco, você é viciado em jogo. Não sou, mas de repente em toda fila de banco você tá lá jogando uma coisinha, mas você não acha que é. Então vamos interpretar isso. Espera aí. E se a gente criar uma experiência que a gente... Porque o game, ele tangencia a vida de quase todo mundo hoje em dia, de alguma forma. Se a gente criar uma experiência que tire o jogo de dentro da tela e que as pessoas, as famílias possam viver esse jogo ali de uma forma muito lúdica. Aí a gente criou um espaço enorme dentro da Cidade do Rock, que sim, tinha uma arena de games onde tinham as grandes competições. E aí a gente fez show. Show! Bota o Zico, é o do jogo de futebol. Bota o Zico narrando ou sendo jurado do jogo de futebol e não sei o que. É um jogo do Star Wars. Traz o DJ do Star Wars e traz o R2-D2 para andar no palco. Foi o que a gente fez com uma sinfônica que a Disney tinha. Uma salada que foi um sucesso tão grande. Que virou... A gente fez o spin-off do Game XP, que a gente lançou esse conteúdo dentro da Cidade do Rock do Brasil de 2017. A gente fez o spin-off para 18 e 19. Outro projeto que foi adiado por causa da pandemia, seria agora em julho, depois a gente pensou em fazer em novembro, já não vai ser no ano que vem. Então, olha só, o que a gente foi capaz de fazer com intuição e com a capacidade de assumir risco. As respostas que foram dadas nessa pesquisa foram certas. Ele gosta de música, ele gosta. Ele gosta de game, ele gosta. Agora, ele não vê como misturar festival com game. Peraí, não. Festival tô ali para beber, para zoar, para dançar, para cantar, para estar com um monte de gente. O game eu tô na minha garagem jogando. Ah, mas e se a gente fizer de um jeito diferente? Né? Aí entra o toque de Rock in Rio. Aí a gente fez. Agora, isso a gente teve tempo. E a pergunta do Rafael, foi Rafael? Rafael? Rafael. Uhum. A pergunta do Rafael perguntou como que a gente fez duas coisas numa pergunta. Como a gente faz para analisar, mas também em momentos que a gente tem que ser ágil na decisão.
Quando a gente tem que ser ágil na decisão, a gente simplesmente rasga a pesquisa e faz o que a gente acredita. Pronto. Simplesmente isso. É isso. A não ser que, de novo, seja uma coisa muito óbvia. Muito óbvia. Tipo, se eu tivesse feito uma pesquisa agora, estou em dúvida, quero muito fazer o Innovation Week agora em junho, quero junho. Mando um e-mail para todos os para as pessoas que já tinham comprado ingresso, ok? E para os palestrantes. Pessoas que compraram ingresso. Se eu mantiver o Innovation Week em junho, vocês vêm? Palestrantes. Se a gente mantiver Innovation Week em junho, vocês aceitam continuar dando palestra? Se vier um não generalizado, tá muito óbvio. Não tem, gente. Acabou. Aqui não tem intuição, aqui tem fato. Eu não tenho plateia e eu não tenho palestrante. Não existe. Né? Agora, se agora me viesse uma pesquisa sobre, se hoje eu tivesse 2 dias, nós tivéssemos com uma pesquisa que era o Innovation Week passou para outubro. Você acha que vai correr tudo bem? Você acha que você iria em junho? Se você já comprou, você vai continuar indo. Se você não comprou, você continua indo? E viesse um não sei, né? Vou, não sei. Aí você pode ter certeza que eu não sei, não quero nem saber. Ah, você vai. Pronto, vamos trabalhar para você ir. É isso. Deu espaço. Deu espaço. Agatha, a gente já são 10h03, aqui no Alpha Talk a gente tem uma proposta de fazer em 1 hora a conversa, né? Então nós já estaríamos encerrando, mas eu vou ler o comentário da Lúcia, para se tu quiseres comentar alguma coisa sobre isso. A Lúcia está dizendo, a Lúcia trabalha com organização de eventos também, né? E ela está dizendo que conversa boa, agradeço a todos pela oportunidade, fico me perguntando onde estarão os oceanos azuis deste novo momento e como identificá-los com clareza. Não é uma pergunta, né? É um pensamento, mas se tu quiseres fazer algum comentário... Que bom que você gostou da conversa, também gostei de estar aqui com vocês falando, mas me empolgo, né? Mas... eu acho que todo mundo está se perguntando a mesma coisa. Eu acredito que existam. Eu acho que a gente está entrando assim num canvas em branco. Dá para pintar muita coisa. Eu acho que as lives não são oceano azul. As lives são oceano vermelhíssimo. Mas eu acho que também é um novo formato que entrou, que veio para ficar. Só vai haver um filtro muito grande, né? Tem que ter relevância. De novo, é um mundo hoje com muito acesso a tudo. E você tem que construir relevância. Tem que construir relevância. Agora, sobre o Oceano Azul, eu acho que falar da condição humana é algo que ainda vai ter muito espaço. As pessoas, em eventos, eu sinto falta. Eu acho que podiam ter muitos Innovation Weeks. Claro que a gente está trabalhando para ser o grande precursor, o grande desbravador, ser um líder. Mas eu te digo, na perspectiva da colaboração, da cooperação, tem que existir mais The School of Life, né? Tem que existir mais conversas, assim. A gente tem que ter mais momentos disso, de juntar as pessoas. Acho que criar... Eu acho que vai haver cada vez mais espaço para esses bate-papos nas empresas, entre parceiros e criar experiências híbridas. Eu acho que o funil vai passar muito por você ter muita coisa online e depois ter esses momentos presenciais, né? Então, eu acho que tem que se pensar, está todo mundo pensando a mesma coisa, onde é que está e qual é essa calibragem, né, do online com o presencial e que mensagens suportam o online ou se adaptam ao online e tal, mas a gente tem que pensar assim nessas novas composições. A parte boa é que está todo mundo procurando. Então, ninguém achou ainda. Alguém ou muitas pessoas vão encontrar. Então, não tem ninguém em desvantagem em termos de tempo, né? Eu acho que essa coisa do remoto, né, das lives, do que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento ajudou muita gente a perder o preconceito com esse tipo de ambiente. Então, por exemplo, nós não estaríamos com a Agatha hoje
se nós esperássemos por um momento para ter isso presencialmente. Porque isso envolveria custos maiores, envolveria a agenda da Ágata de sair de Lisboa e vir para o Brasil, e nós estamos no sul de Santa Catarina, que aí nós temos uma dificuldade ainda maior logística. Então, eu acho que o remoto veio para nos ajudar a aproximar e estreitar esses laços de cooperação e colaboração, né? O ano passado nós fomos à Alfa, junto com a SATIC, que é uma escola aqui tem faculdade, tem escola de ensino médio fundamental, nós fizemos um roteiro de inovação aí em Lisboa, e a Michele foi a nossa ponte aí, né? A Michele Eisenberg foi a nossa ponte hoje para conversar contigo. E tudo foi remoto. Eu não conheço a Michele presencialmente, eu nunca abracei a Michele, né? E por sinal, nós fizemos o roteiro de inovação, na semana em que vocês estavam no Brasil fazendo Rock in Rio. Então, eu não tive a oportunidade, quem nos acompanhou foi a Lu Esteves. Então, assim, tudo foi remoto. Se eu tivesse um preconceito com essas relações remotas, se eu tivesse esperado eu ir lá em Lisboa para identificar tudo isso, não teria acontecido, simplesmente não teria acontecido. Então, acho que esses ambientes remotos vêm para tornar projetos viáveis de uma forma mais rápida. E aí entra a questão da confiança, da relação, enfim. A gente, olha, eu acho que só, mesmo fechando, realmente, esse mergulho forçoso a que todos foram, né, submetidos, gerou muito aprendizado. A gente fez coisas incríveis que a gente talvez fizesse, a gente descobriu formatos, tenham sido as lives, a gente aprendeu a fazer, a gente não sabia, a Mickey tem, né, as live talks, e a gente foi aprendendo de uma para outra. O que a gente sempre tenta fazer é de um para outro progride, progride. E a gente tem sentido não é só volume, a gente tem sentido uma evolução. Aí tem os meetup online, aí agora a gente está criando um formato interativo, tem o Tela Partilhada no Brasil. Então, aí a gente aprendeu, agora a gente está montando o estúdio por causa disso no Brasil, porque a gente chegou à conclusão que, gente, tem que ser produtor de conteúdo, vai ter um estúdio, e tá todo mundo estudando como é que faz as edições, não sei o quê, gente que não tem a ver necessariamente com a área, mas dá para fazer in-house. Então, aprendendo. Depois, acho interessante, e ainda dentro do aprender, tenho aqui uma parceira de um banco enorme e que ela está à frente da área de transformação digital. E ela fala, vou te dizer, o que a gente há 15 anos tenta propor, há 10 anos, o que a gente propõe há 10 anos e nunca é hora, nunca quer, não sei o quê, teve que ser feito em 15 dias. Eu não sei se eu fico feliz ou se fico arrasada, mas é que teve que ser feito. Entendeu? Teve, acabou, foi feito. Então, eu acho que o mundo passou por isso. Para você ver, dá até vergonha de ser humano, né? Que preguiçoso, meu Deus do céu. Que preguiçoso, mas não sai. Se deixar, a gente não sai da nossa zona de conforto. E de novo, né? A gente não deixa de lado, a gente não coloca de lado os nossos preconceitos, a gente não entende que aquilo que está fazendo com que a gente não avance é um preconceito, é uma resistência que não tem sentido, né? Nós estávamos, e eu já tinha começado a prospectar, inclusive, um programa de cultura de inovação que envolvia toques, envolvia viagens e tudo mais. Voltamos do zero, estamos simplificando, e o remoto é o que vai nos ajudar a colocar ele em prática de uma forma mais simplificada, com um custo menor. Mas eu entendo como tu entendes. Eu acho que a gente tem que falar sobre pessoas, a gente tem que falar sobre cultura de inovação, não só sobre plataformas, não só sobre tecnologia, mas quem vai mover, quem vai mover. O Jonathan, vou pedir para o João, que estava como host, abrir. Não, ele já abriu. Ele quer fazer uma pergunta falando, então eu vou deixar ele fazer essa pergunta. Ele já disse aqui que é super fã do Rock in Rio, que está ansioso para 2021. Que legal. Bom dia, então, né? Vou começar falando que eu sou muito fã mesmo. Foi uma das experiências mais incríveis, assim, da vida. E eu queria saber um pouquinho mais sobre a relação com as marcas de construção de experiência dentro do Rock in Rio. Eu caí ali um 10 minutinhos por causa de bateria, não sei se tu já falou sobre isso, mas assim, como que é construído?
eu sei, tu falou muito de colaboração, enfim, mas assim, da parte mais prática. As marcas disponibilizam de alguma forma o que eles têm, vocês vêm com ideias e a cultura do evento, assim, mas praticamente até numa questão, por exemplo, de investimento e execução disso dentro do parque, ou seja, nas outras experiências que vocês estão fazendo, isso fica sob responsabilidade da marca, do Rock in Rio. Como é que vocês fazem isso acontecer na prática, assim, além da construção mental? Sim. Eu acho que, de novo, é uma cocriação, com certeza. Mas o formato, o modelo de investimento é o modelo normal de patrocínio. Ou seja, existe uma cota, existem várias cotas, né? E aí as cotas, elas têm valores, custos diferentes, porque elas dão visibilidades diferentes, né? Visibilidade, número de bilhetes, uma série de coisas. As propriedades, as contrapartidas, elas são proporcionais ao tamanho do investimento. Fora esse investimento, a marca vai ter direito a colocar um stand não sei se ele sumiu. Não, ele só fechou a câmera. Abre a Ah, tá câmera. bom. Ok. Então, a marca tem os custos da construção do stand dela ou da loja, ativação com promotores, distribuição de brindes. Esses custos são todos à parte do investimento no Rock in Rio, na cota de patrocínio. Aí, quando a gente vai fazer o nosso pitch para o patrocínio, a gente estuda muito a marca. Então, por exemplo, a gente estuda qual é o posicionamento da Coca-Cola. Vamos dizer que seja vender felicidade numa garrafa. Felicidade vem na garrafa de Coca-Cola. A gente cria peças, porque a gente tem a nossa própria agência, né? A gente cria peças que conversem de alguma maneira com o posicionamento que aquela marca tem. E a gente apresenta numa reunião de prospecção como uma ideia básica para começar a falar. Logicamente, ela tem a própria agência dela, que vai querer trazer outros inputs, mas é só mesmo um momento de chamar a atenção para que a marca possa ver com muita facilidade como há afinidade entre o posicionamento dela e o que a plataforma de comunicação Rock in Rio pode trazer. Aí depois a gente tem uma série... Aí fechou o patrocínio. O que ela quer fazer dentro da cidade do rock? Existe todo um controle muito rigoroso para não haver repetição de determinados brindes, repetição de determinadas ações ações de ativação, né? Brincadeiras, imagina, se uma marca o que eu quero ter no meu stand é um karaokê. Só aquela marca vai ter o karaokê, porque senão não é diferencial para ela. Aí a gente bloqueia isso. E tem as medidas de segurança também, muito importantes. Então, não pode ter garrafa de vidro. Ok, eu quero no meu stand a parte de baixo ser um karaokê para o público em geral, mas na parte de cima eu quero receber os meus convidados. Não pode ter vidro, por causa de questão de segurança e tal. E isso tudo é conversado. A gente tem uma área de parcerias, que é uma das maiores do festival. Chega a ter 30 pessoas trabalhando para atender as marcas, as agências de ativação, as agências de publicidade. E a gente cansa de ter, é muito recorrente, ter reuniões onde está o marketing do Rock in Rio, a produção do Rock in Rio, parcerias do Rock in Rio, mais agência de publicidade da marca, agência de ativação da marca, o próprio marketing da marca, reuniões de 20 pessoas facilmente, para chegar justamente aqui. O que faz sentido para essa ativação dentro da cidade do rock, para essa campanha, para esse brinde, etc. Tudo construindo junto, em cooperação e colaboração. E agora eu vou me despedir. Mas foi muito bom. Porque já passamos. Já. Tá bom. Agatha, muito, muito, muito obrigada. Quero agradecer a Michele também, porque a Michele, ela entrou, eu vi que ela entrou, mas depois ela saiu, eu acho, né? Tá na atividade dela. Ela fez uma ponte muito boa contigo. Agradeço a tua disponibilidade. Passamos do nosso tempo e sempre que quiser fazer uma conexão, uma colaboração, estamos à disposição e abertos, né, para
para esse tipo de iniciativa. E espero, esse ano, provavelmente não, porque a gente nem sabe o que vai acontecer aqui no Brasil, mas em 2021, sim, estarei na Innovation Week. Já falei com a Michelle, estarei sim. Que bom. Tá bom? Tá bem, querida. Obrigada, Andressa. Obrigada, pessoal. Rafael, Jonathan, Lúcia. Quem ouvir. Tá bom? Obrigada. Obrigada. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Semana que vem a gente tem mais. Obrigada, gente. Tchau, beijo. tchau. Tchau.